Olá, sejam bem-vindos ao canal Cidadania e Vida Portuguesa. Meu nome é Thalitiane e hoje vou falar sobre o cenário atual em Portugal em relação às fronteiras e o Covid-19. Mas antes, peço que se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo e ative as notificações no sininho, porque assim, toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal, você será avisado. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o cenário atual em Portugal em relação às fronteiras e também em relação ao Covid-19. Atualmente, Portugal se encontra em estado de calamidade. Nós já passamos pelo estado de emergência, que foi em meados de março e abril, quando teve o pico da pandemia. Depois passamos pelo estado de contingência e agora estamos no estado de calamidade, que fica um pouco abaixo do estado de emergência. Segundo o nosso primeiro-ministro, não haverá um confinamento obrigatório, tal qual ocorreu nos meses de março e abril. Mas essa promessa dele, talvez a gente não sabe se vai poder ser cumprida. Acredito que realmente esse seja o objetivo do governo, mas não se pode dizer que vai ser cumprida porque não tem como prever em relação ao aumento ou então no caso do progresso e evolução do número de infectados. Porque o que ocorreu aqui em Portugal, muitas pessoas se questionam. Portugal foi o exemplo da Europa no combate à pandemia e agora está cada vez com mais número de infectados. Bem, o que ocorre se chama férias e verão europeu. Aqui na Europa, o verão europeu é quase como se fosse o carnaval no Brasil. São apenas 3 meses de verão, então as pessoas realmente viajam, as pessoas passeiam, consequentemente socializam e é natural que depois desse retorno das férias, do retorno no fim do verão, o número de infectados realmente aumentou. E também pelo fato de que agora nós estamos no outono, ou seja, começou a esfriar aqui em Portugal. Então é natural aumentar as doenças respiratórias, tal como é o caso do Covid. Então houve esse aumento de número de infectados, tanto aqui em Portugal como em toda a Europa. Então, os países estão aumentando as medidas restritivas, inclusive aqui em Portugal, uma das medidas restritivas atuais é o uso obrigatório de máscaras ao ar livre. Antes era somente em ambientes fechados, agora é também ao ar livre e sob pena de multa, inclusive. Outra restrição também é a proibição de a proibição de venda de bebida alcoólica após as 20 horas, exceto, no caso, em restaurantes durante as refeições. Ou seja, a ideia do governo é que as pessoas não fiquem sentadas na parte externa do restaurante ou do bar, socializando, bebendo, enfim. A ideia realmente é que as pessoas vão para o trabalho, voltem para casa, façam o necessário, socializem cada vez menos possível, então fiquem cada vez menos na rua, porque ficando cada vez mais na rua e socializando, vai acabar o quê? Proliferando as doenças. E em relação aos órgãos públicos, que as pessoas me perguntam muito, os órgãos públicos estão funcionando, os processos de nacionalidade estão sendo processados, analisados, enfim, os órgãos públicos estão funcionando normalmente, ou seja, normalmente quando eu digo é no normal atual, dentro da normalidade atual. Tudo vem funcionando mediante agendamento. Os processos de nacionalidade estão sendo aceitos, analisados, processados e concluídos, tal como já vinha ocorrendo anteriormente, até porque na época do estado de emergência, na verdade, só se suspendeu a entrada, a aceitação de novos processos, mas os processos que já tinham sido dado entrada continuaram sendo analisados. Então, por hora, continua tudo funcionando normalmente e acredito que assim vá permanecer, porque, como eu disse, a ideia e o objetivo do governo é que não haja um confinamento obrigatório como ocorreu anteriormente. Em relação às fronteiras, quem está no Brasil pode entrar em Portugal, não pode? Em relação às fronteiras, continua o que vem ocorrendo desde a época do início da pandemia. Quem está no Brasil pode entrar em Portugal desde que tenha nacionalidade portuguesa ou então nacionalidade de algum país da União Europeia, seja titular de residência, de título de residência aqui em Portugal,
ou então portador de visto, seja visto de estudos, trabalho, empreendedor, ou então também por motivos de viagens essenciais, que são aquelas para reunião familiar, profissional, então tratamento de saúde, humanitário, enfim, essas são as exceções. Para fins de turismo, continua proibida a entrada de pessoas que venham do Brasil. Então, turismo em 2020, acredito que as fronteiras não serão abertas para fins de turismo esse ano, né, aqui em Portugal. Então, para você que quer vir para Portugal, o que você deve fazer? Se você tem condições de fazer um processo de nacionalidade, inicie o processo agora em 2020. Ou então, se você tem condições, né, ou quer vir residir, faça, né, um processo de visto para que você possa vir em 2021, porque nós sabemos, nós estamos agora no final do mês de outubro, um processo desses não fica pronto de um dia para o outro. Então você tem que se programar em 2020 para que você possa vir em 2021 já programado, regular, com toda a sua documentação e não passe, né, por problemas aqui. Na verdade nem vai entrar, né, porque eu não sei nem se em 2021 quando é que vai ser levantada essas restrições em relação ao turismo. Agora, para você que já tem nacionalidade ou já, né, está em processo, está finalizando o seu visto, pode entrar normalmente, que como eu disse, isso aí nunca foi proibido desde o início da pandemia. Então, caso vocês queiram saber um pouco mais como obter a nacionalidade portuguesa ou então como, né, obter um visto para vir residir em Portugal, entre em contato conosco pelo nosso contato de e-mail contato@cidadaniavidaportuguesa.com.